Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se Satanás poderia assumir a forma humana. A primeira aparição de Satanás que nós encontramos na Bíblia é em forma material, na forma de uma serpente. Portanto, eu não vejo impedimento para ele se manifestar na forma que desejar. Os anjos são vistos com frequência na Bíblia assumindo a forma humana. E Satanás é um anjo, portanto, essa também é uma possibilidade para ele. Em Gênesis 6, nós vemos anjos assumindo a forma humana com o intuito de corromper a raça humana e impedir que o descendente da mulher viesse a esmagar a cabeça da serpente, conforme havia sido prometido no jardim do Éden. Mas eu não me lembro de alguma passagem que fale de demônios assumindo a forma humana. Sempre são anjos assumindo a forma humana. Os demônios, também chamados de espíritos imundos, aparecem entrando e possuindo corpos de pessoas, mas não aparecendo em um corpo próprio. Esse possuir pessoas é o que nós chamamos de possessão demoníaca ou de demônios. Mas eu não me lembro de ter visto nas Escrituras alguma ocorrência de possessão diabólica. Satanás é o único chamado de diabo. E apenas ele aparece influenciando Pedro, como nós vimos, e ele possui uma vez um homem, ele entra uma vez em um homem que é em Judas. Em Mateus 16, 23 é quando Satanás é repreendido por Jesus por estar influenciando Pedro. E na passagem depois da ceia, durante a Páscoa, quando o Senhor está com os discípulos, Satanás entra em Judas e Judas sai então para trair o Senhor Jesus. Mas eu não me preocuparia tanto com essa possibilidade de Satanás, seus anjos e demônios aparecerem na forma humana a fim de enganar os seres humanos. Na verdade, o diabo nem precisa fazer isso para realizar o seu intento de enganar, porque hoje ele conta com uma ampla gama de possibilidades para agir como agente secreto. E não existe uma maneira mais eficaz de Satanás fazer isso do que infiltrando-se na religião. Se você vive preocupado com as manifestações que ocorrem em religiões declaradamente satânicas, é porque você é ingênuo o suficiente para achar que o diabo tenha rabo, chifres e ande por aí com um tridente na mão. A palavra de Deus não nos exorta a fugirmos do diabo num formato tão previsível assim. A palavra de Deus nos alerta para suas aparições como alguém do bem. Em 2 Coríntios 11, de 14 a 15, Paulo escreve: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Quantas religiões por aí juram de pés juntos que receberam suas doutrinas de um anjo de luz? Não são poucas. E quantos ministros do Evangelho se apresentam hoje em igrejas, programas de rádio e TV como ministros de justiça? Contra o que você acha que o apóstolo Paulo estava alertando os cristãos em Corinto? Contra religiões que adoram Satanás, fantasiado de um anjo das trevas, e de ministros de Satanás vestidos de vampiros e lobisomens? Não, claro que não. Ele está falando de um anjo, não de trevas. Não de trevas, ele não está falando de um anjo com chifre, asa de morcego. Ele está falando de um belíssimo anjo de luz. E ele está falando de ministros, não ministrando palavras de ódio e aversão contra Deus e xingando Deus. Não, ele está falando de ministros de justiça, ministrando justiça. Lembre-se de que não existe uma maneira mais satânica de Satanás se manifestar do que com uma Bíblia na mão. É desse tipo de aparição que você deve se guardar. Foi assim que ele apareceu para tentar o Senhor Jesus, citando trechos da Bíblia. E você só conseguirá se guardar desse tipo de aparição, desse tipo de influência, vivendo na dependência do Espírito Santo de Deus e obediência à palavra de Deus. Todas as vezes que nós vemos o diabo tentando enganar alguém nas Escrituras, na Bíblia, é em oposição à palavra de Deus, ou então tentando introduzir na palavra de Deus alguma forma de distorção. E é disso que você realmente precisa se manter muito longe. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você ficou em dúvida depois de ler uma frase dessas que circulam na internet, nas redes sociais, que dizia: Filho, você não sabe quantas vezes o inimigo quis te destruir, mas tu és meu, e o que é meu ele não toca. Assinado Deus. A dúvida então seria: será que Satanás não toca
num filho de Deus, não toca no crente. A ideia de estarmos imunes aos ataques de Satanás não é bíblica. E o primeiro exemplo que me vem à mente é o de Jó, um homem temente a Deus, para o qual Satanás recebeu autorização de afligi-lo, de afligir a Jó. O autor da frase que você leu provavelmente deve ter se baseado em 1 João 5,18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Mas a passagem fala daquilo que é gerado por Deus, ou seja, da nova natureza que agora possui aquele que foi salvo por Cristo. Esta realmente não pode ser de modo algum tocada ou influenciada pelo maligno, pois é uma natureza que vem de Deus. E nada tem a ver com a velha natureza que continua habitando em nós. Essa nova natureza, que possuem apenas aqueles que creram em Jesus Cristo, em sua divindade, em sua obra, segundo as Escrituras, também é incapaz de pecar. E tem suas orações que estejam em conformidade com a vontade de Deus, tem essas orações ouvidas. Essa nova natureza vence o mundo, etc. Como o apóstolo João diz nesta passagem: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João 5, de 1 a 21. Mas no sentido do nosso ser, ainda neste corpo não ressuscitado e vivendo no mundo, é possível sim nós sermos afligidos pelo diabo. Mas para isso ele precisará primeiro passar pelo céu e obter uma autorização de Deus, como foi o caso de Jó. Você lê isso nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó. O diabo peneirou a Pedro. Esse é mais outro exemplo, por quem Cristo, então, intercedeu. Ele criou perseguições e dores aos apóstolos e certamente ainda hoje aflige os cristãos em todo o mundo. Todavia, mesmo em meio à mais feroz perseguição, dor física e sofrimento mental, a nova natureza que temos em nós permanece intacta e não pode ser tocada pelo maligno. Deus permitiu que Paulo recebesse algum tipo de aflição física para não se gloriar. Portanto, Satanás pode sim tocar o corpo do crente. Paulo escreve: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Isso está em 2 Coríntios 12, versículo 7. Paulo determinou que o transgressor de 1 Coríntios 5, esse é outro exemplo, fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, o que significava que ele seria morto por Satanás, embora o seu espírito estaria salvo. E quando ele diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, 1 Coríntios 5:5. Portanto, é preciso cuidado com frases motivacionais que parecem ter fundamento cristão e às vezes até citam alguma passagem da Bíblia, mas não tem nada a ver. O objetivo delas é desacreditar a palavra de Deus, por incrível que pareça. Pois quando nós achamos que elas são verdadeiras, acabamos um dia nos decepcionando por não ter dado certo aquela frase, aquele mantra. E acharemos que é a palavra de Deus, então, que está errada. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que o diabo nos tenta, se ele não consegue fazer com que nós percamos a salvação. Por que então ele se esforça tanto em nos tentar? Quando Jesus afirmou que nada e nem ninguém pode tirar uma ovelha salva das mãos do Pai, ele deixou bem claro que a salvação é impossível de ser perdida. Então, por que Satanás perderia seu tempo tentando um salvo para fazê-lo tropeçar ou cair em pecado, se com isso não irá conseguir levá-lo para o lago de fogo?
Muito simples. Ao fazer um cristão cair em pecado, o diabo consegue tirá-lo de circulação como testemunho para Deus. Quando um salvo por Cristo cai em pecado, ele não perde a salvação, mas ele perde a comunhão com Deus. E fica inútil, fica sem adorar, sem testemunhar, sem pregar o Evangelho, sem fazer as obras que Deus preparou para que ele andasse nelas. Além disso, ele acaba atrapalhando a vida de outros cristãos com o seu mau testemunho, às vezes até arrastando outros para o pecado ou fazendo aqueles que tentam ajudá-lo a sair da lama perder tempo precioso que poderia estar sendo empregado em outras atividades. As antigas minas terrestres usadas nas guerras, elas eram feitas para matar o soldado. Tinha um poder de explosão que matava imediatamente o soldado. As modernas minas não são assim. Elas são menores e são feitas apenas para ferir. Os estrategistas militares descobriram que é melhor ferir um soldado na guerra do que matá-lo. Porque um soldado ferido inutiliza outros 2 soldados que precisarão carregá-lo, reduzindo assim a capacidade do exército de lutar. São muitas as artimanhas de Satanás para atrapalhar a obra de Deus. Veja que ele não se preocupa apenas com os vivos, mas até com cadáveres. Quando Moisés morreu, Deus sepultou o seu corpo em um lugar secreto, para evitar que o seu sepulcro fosse transformado em um lugar de idolatria, de pessoas viajando lá, fazendo romarias para ir adorar o túmulo de Moisés. Satanás tentou a todo custo descobrir onde está esse sepulcro para transtornar os planos de Deus. Em Judas 1,9 diz: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Aquele que é o pai da mentira, o diabo, ele vive o tempo todo tentando descobrir maneiras de ferir e atrapalhar a vida dos filhos de Deus. Por isso, em 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqueles que tentam atrapalhar a obra de Deus e colocam tropeços para os que creem em Cristo, estão fazendo a obra do diabo. 1 Tessalonicenses 2,18: Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Atos 13,7: O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Já hoje, Satanás engana muitos cristãos com sinais e maravilhas feitas em nome de Jesus, mas isso tomará proporções nunca vistas quando vier o Anticristo. Mateus 7, 22 a 23 diz que muitos me dirão, o Senhor dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 2 Tessalonicenses 2,9: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Uma das formas mais sutis que o diabo usa para enganar os cristãos é assumindo uma forma religiosa e de justiça aparente que faça os cristãos baixarem a guarda. Quando os cristãos buscam na política e nos governos desse mundo socorro para as coisas de Deus, estão se colocando onde está o trono de Satanás, que é o príncipe desse mundo. Em Apocalipse 2,13, o Senhor fala: Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Em Gênesis 14, 22 a 23, diz que Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra,
jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas eu enriqueci a Abrão. Ao aceitarem a ajuda de incrédulos na obra do Evangelho, alguns cristãos estão sem saber, estão deixando-se levar pelas lisonjas de demônios. Não é raro nós vermos incrédulos elogiando os crentes e até parecem estar promovendo a obra de Deus, quando na verdade é o diabo que está por trás dessa dissimulação. Veja o que aconteceu em Atos 16 a 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Finalmente, se você gosta de ver defeitos nos seus irmãos, está o tempo todo os acusando de algo, saiba que também tem alguém que vive fazendo isso. Apocalipse 12, de 9 a 10, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Portanto, se você gosta de criticar os irmãos, de falar mal dos seus irmãos, de trazer acusações contra os seus irmãos, saiba que existe um que faz esse trabalho muito bem e está muito feliz com isso. O nome dele é o Diabo, Satanás, a antiga serpente. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida interessante: quem teria levado Davi a fazer o censo, contar o número de cidadãos do seu reino? Teria sido Deus ou o diabo? Se nós lermos a Bíblia isolando passagens umas das outras, nós podemos pensar que existem contradições nela. Mas se lermos usando as passagens para se complementarem, aí entenderemos melhor o que Deus quis dizer. Em certas passagens são omitidas informações que existem em outras passagens por causa do que Deus quer transmitir ali. Em alguns lugares não é interessante Deus acrescentar aquelas informações, mas nós as encontramos em outros lugares. Mas nós não devemos tomar, portanto, as passagens isoladamente. Em um evangelho, o Senhor liberta um possesso cujos espíritos imundos entram nos porcos. Em outro evangelho, são 2 possessos. Contradição? Não, na realidade eram 2 mesmo, mas em um evangelho o foco não estava no número de possessos. Em 2 Samuel diz que o Senhor incitou Davi a fazer o censo do povo. A passagem é 2 Samuel capítulo 24, versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Em 1 Crônicas diz que foi Satanás quem incitou Davi a fazer isso. 1 Crônicas 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Há outras questões na Bíblia que parecem contradição, como a da causa da morte de Judas, que em uma passagem diz que ele se enforcou e em outra diz que caiu de uma certa altura e morreu. Na verdade, as duas coisas aconteceram. Ele se enforcou e caiu. Como aconteceu depois da invasão do Iraque, com um dos ministros de Saddam Hussein, ele morreu enforcado e decapitado. Porque era muito gordo e pesado, a corda da forca se esticou e acabou arrancando a sua cabeça com o tranco, com o impacto. Tenta imaginar que o mesmo que foi dito de Davi sobre o censo do povo e as consequências que isso trouxe, fosse dito de Jó. Suponha que existisse uma passagem dizendo que o Senhor lançou sobre Jó todo aquele sofrimento e outra passagem dizendo que foi Satanás quem fez isso. Porém, como nós temos o texto de Jó bem detalhado, ali nós aprendemos o modus operandi de Deus.
fica claro que foi ideia de Satanás causar todo aquele mal a Jó, mas que ele não podia agir sem a permissão de Deus. Então precisou passar no céu e só saiu de lá com essa permissão porque Deus tinha algo a ensinar a Jó. No frigir dos ovos, Deus sempre cumpre os seus propósitos, ainda que tenham sido desencadeados pelo diabo, que nem se dá conta de que ele não passa de um peão no tabuleiro de Deus. Portanto, na passagem do censo de Davi, deve ter acontecido a mesma coisa, já que nós temos em Jó uma jurisprudência do modo de Deus agir e administrar as coisas. Satanás maquina a coisa toda, Deus permite porque quer transformar aquilo em um instrumento de disciplina para o seu povo, e o diabo é autorizado a colocar o seu plano em ação. De tudo isso, nós podemos aprender que o diabo não tem poder para tocar no crente, a menos que tenha a permissão explícita de Deus para isso. Mas essa permissão Deus só dará se entender que aquilo é uma forma de nos disciplinar ou ensinar algo, fazendo com que o mal se transforme em bem para nós e em mais uma derrota para o diabo. Afinal, com a traição e condenação de Jesus à cruz, não parecia que o diabo estava levando vantagem? No entanto, todas as suas maquinações para instigar Judas e os outros, visando aquele desfecho, só serviram para que Cristo consumasse a obra que viria a derrotar o próprio Satanás. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Gênesis 50:20: vós bem intentastes mal contra mim, isto José dizendo aos seus irmãos, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente em vida. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu querendo saber qual seria o nome original do diabo. Você observou que os anjos e arcanjos na Bíblia são chamados por seus nomes, como Gabriel e Miguel e Rafael no livro de Tobias, que é encontrado apenas nas Bíblias católicas. É um livro que não está no cânon usado pelos judeus. Porém, não existe menção ao nome original de Satanás, que era um querubim, antes de se rebelar contra Deus. Na Bíblia, o diabo não é chamado por nome, mas por adjetivos, por títulos ou por funções, às vezes emprestados de homens, animais ou seres mitológicos, como o dragão. Um nome que é usado para ele é Abaddon, Apocalipse 9:11, significa destruição. Acusador, Apocalipse 12:10. Adversário, 1 Pedro 5:8. Anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Anjo do abismo, Apocalipse 9:11. Apolion, que significa destruidor, em Apocalipse 9:11. Belial, em 2 Coríntios 6:15. Beuzebu, em Mateus 12:24, Deus deste mundo, 1 Coríntios 4:4, Diabo, em Mateus 4:1, da onde vem essa palavra diabo, vem de uma raiz de uma palavra que significa bode. Dragão, Apocalipse 12:7, dragão vermelho, Apocalipse 12:3, espírito do anticristo, 1 João 4:3, espírito que atua nos filhos da desobediência, Efésios 2:2, homicida, João 8:44, imperador da morte em Hebreus, aquele que tem domínio sobre a morte, Hebreus 2:14, inimigo em Mateus 13:39, ladrão em João 10:10, leão em 1 Pedro 5:8, lobo em João 10:12, Lúcifer, Isaías 14:12, Lúcifer aparece assim também em algumas traduções, com a expressão estrela brilhante. Maligno, Mateus 13:19. Mentiroso, João 8:44. Mercenário, João 10:12. Pai, também, João 8:49. Mas que pai? Pai da mentira. João 8:44. Pai da mentira, nesse versículo de João 8:44. Poder das trevas, Colossenses 1:13. Príncipe das trevas, Efésios 2:12. Príncipe deste mundo, João 12:31. Príncipe dos poderes do ar, Efésios 2:2. Querubim protetor,
em Ezequiel 28:16, querubim ungido, em Ezequiel 28:14, rei de Tiro, Ezequiel 28:12, Satanás, João 13:27, Satanás significa adversário ou acusador também, serpente, Apocalipse 12:9, tentador, Mateus 4:3, valente, Lucas 11:21. É interessante o valor que Deus dá ao nome dos anjos, dos salvos e do próprio Filho de Deus, enquanto os nomes dos anjos rebeldes e dos homens perdidos são lançados no esquecimento. Já reparou isso? É o caso da história, que não é uma parábola, mas é uma história verdadeira, do rico e Lázaro. Apenas o mendigo Lázaro tem nome, porque o nome do rico não será jamais lembrado na eternidade. O Salmo 9:5 fala: repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Salmo 109:13, desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Apocalipse 3:5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Deus conhece cada salvo pelo seu nome, o que para ele não é difícil, né? Porque Deus já conhece quantas estrelas há no universo e chama cada uma delas por seu nome. Os homens jamais conseguiriam contar quantas estrelas existem. Isso, Salmo 147:4 fala: conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Portanto, Deus conhece você muito bem e também o seu nome. Foi pelo nome que Deus chamou Samuel. E Jesus, também, depois ressuscitado, dirigiu-se a Maria pelo seu nome. Em João 10:14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, o Senhor Jesus fala. O nome é importante para Deus, e é por isso que Ele não deu nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, mas apenas Jesus. Atos 4:12 diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso não tem nada a ver com alguns cristãos judaizantes que andam dizendo por aí que se você não soletrar ou pronunciar o nome de Jesus corretamente no idioma hebraico, não poderá ser salvo. É um absurdo pensar que Deus pudesse salvar um paulista que clama por Jesus, mas não salvaria um carioca clamando por Jesus, ou um nordestino proclamando Jesus. É a pessoa por trás do nome que importa. E qualquer um que o chame de Jesus em português, Jesus em indonésio ou Yeshua em hebraico, certamente será atendido. Eu conheci um irmão chamado William, que também era conhecido por Bill, ou por Guilherme, por irmãos hispânicos. Obviamente, ele sabia que estavam falando com ele, sempre que o seu nome fosse mencionado em qualquer um desses formatos. Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas se Deus dá tanta importância ao nosso nome, e mais ainda ao nome de Jesus, por que os cristãos adotam outros nomes para se identificarem ou para se congregarem? Diga-me você. Você perguntou isso? Diga-me você. Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, disse Jesus. Efésios 1:17-23, para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E em Filipenses 2:10 continua, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Portanto, o nome é importantíssimo para Deus, para o seu Filho e também para os que são salvos por Ele. Mas o nome do diabo ou de Satanás não é de nada, não é de nenhuma importância para Deus. Portanto, ele será lançado no esquecimento. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você perguntou se Satanás já caiu do céu ou se ainda cairá. A dúvida surgiu quando você comparou o que diz em Lucas, onde Jesus diz ter visto Satanás caindo do céu, com a passagem em Apocalipse, que diz que ele foi precipitado dos céus juntamente com seus anjos, após uma luta contra Miguel e os anjos deste. Lucas 10, 17 a 18 diz que voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes o Senhor: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Apocalipse 12, de 7 a 9 diz: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ao dizer aos discípulos que voltavam de sua missão que viu Satanás cair do céu, Jesus provavelmente tinha 3 objetivos. O primeiro era revelar que a sua perspectiva era de alguém que não estava limitado ao tempo e espaço. Ele podia contar o que viu e participar de coisas que tanto ocorreram no passado como as que ocorreriam no futuro. Veja, por exemplo, essa outra passagem em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, Senhor Jesus falando, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste? Quando foi que ele quis fazer isso? Obviamente não apenas nos 3 anos de seu ministério aqui na terra, mas desde quando Israel passou a existir, ele cuidou daquele povo. A eterna pré-existência de Jesus e sua capacidade de ver e agir, tanto no passado como no futuro e eternamente, é uma das provas da sua divindade. Ao profetizar sobre a vinda de Cristo em carne, o profeta Miqueias descreveu que as suas saídas são desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mas ao dizer que via Satanás cair do céu, o tempo do verbo pode criar essa dúvida, como se Jesus estivesse falando de um evento que já tivesse ocorrido. Acontece que, diversas vezes, a profecia fala com o verbo no passado, talvez para deixar evidente que aquele acontecimento não tem como falhar, pois Deus o vê como já realizado. É o caso da profecia de Isaías sobre a morte do Messias, que é anunciada com os verbos no passado, lá em Isaías 53:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Detalhe, Isaías escreveu isso 700 anos antes da morte de Cristo na cruz. O segundo objetivo do que Jesus diz a seus discípulos pode ser no sentido de baixar a bola deles, ou seja, alertá-los contra o perigo de se ensoberbecerem, por terem visto os demônios se sujeitarem a eles. Foi o orgulho que causou a queda de Satanás, não no sentido literal de cair do céu, mas no sentido espiritual de ter sido banido da sua posição e dos privilégios originais que possuía. Essa advertência ainda vale para muitos que se gabam de repreender demônios. O terceiro objetivo foi mostrar o que acontecerá com Satanás no futuro, quando ele for literalmente expulso do céu e descer à terra, sabendo que seus dias estão contados. Isso acontecerá após o arrebatamento da igreja, quando o Senhor vem até o meio do caminho, nos ares, para buscar os que morreram em Cristo e os vivos que creem nele, a sua igreja. E antes de Cristo vir ao mundo em glória para reinar. Enquanto isso, até lá, enquanto isso não acontece, Satanás continua no céu e passeando de vez em quando pela terra, como nós vemos nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó. Ali ele aparece acusando Jó e nessa função ele trabalha até hoje na presença de Deus. Jó 1, de 6 a 11, e um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Apocalipse 12, versículo 10 diz: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Embora Satanás continue no céu, acusando o crente diante de Deus, e também passeie pela terra para cumprir seus objetivos, por enquanto ele não tem aqui neste mundo poder e liberdade de ação, que terá quando efetivamente mudar seu domicílio para a terra, que já não contará com o Espírito Santo habitando aqui na igreja para equilibrar ou deter a sua ação direta ou por intermédio de seus asseclas, a besta e o anticristo. 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 7 diz: E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, falando do anticristo. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Portanto, a queda de Satanás ainda é futura, a queda literal. E aqueles que dizem que a passagem de Apocalipse 12, 7 a 9 já aconteceu e que Satanás e seus anjos não estão mais nos céus, precisarão então encontrar outros anjos malignos para substituí-los nas regiões celestiais no atual momento. Por quê? Porque nós somos exortados a combater as potestades, ou seja, os anjos caídos, em oração, fazer isso em oração, onde? No seu domicílio atual, que é o céu. O Espírito Santo de Deus não nos daria o endereço errado do lugar onde nós devemos combater Satanás e seus anjos quando entramos na presença de Deus em oração. Efésios 2, 2. Em quem, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, esse príncipe das potestades do ar é Satanás, que é o príncipe dos anjos, dos poderes do ar, que estão, obviamente, no ar, estão não na terra. Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, onde? Qual é o endereço? Nos lugares celestiais. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você fez uma pergunta: como Satanás teria conseguido impedir Paulo? Isso você baseou sua dúvida em 1 Tessalonicenses 2, na qual é dito que Satanás foi capaz de impedir que Paulo fosse visitar os irmãos. A sua pergunta é importante, porque existem diferentes situações e níveis de oposição quando o assunto é a vida do crente e a obra do Senhor. Mas primeiro vamos observar outra situação onde não é Satanás, mas é o Espírito Santo que por 2 vezes impediu o trabalho dos seus servos antes de dar ao apóstolo Paulo e seus companheiros uma visão clara da vontade do Senhor. Isso está em Atos 16, de 6 a 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Alguns versículos nos ajudam a entender como Deus age, a maneira de Deus agir. Provérbio 16, 9. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O crente não precisa ficar sentado esperando aparecer escrito no céu o que ele deve fazer. Ele pode sim fazer planos, mas sabendo que necessita da direção e da resposta do Senhor para colocá-los em prática. Paulo e os outros estavam de viagem, eles tinham traçado um roteiro, prepararam a mochila, porém o Senhor fechou algumas portas antes
que abrisse aquela que era da vontade dele, porque Deus vê o fim a partir do começo. Alguém que não estivesse submisso à vontade do Senhor e sem uma comunhão estreita com Ele, ao ponto de discernir sua mão dirigindo todas as coisas, poderia dizer: ora, que mal existe anunciar a palavra na Ásia? Acaso o Senhor não nos disse para irmos por todo o mundo pregando? E qual o problema do Evangelho de pregar na Bitínia? Eles precisam do Evangelho tanto quanto qualquer outro. Vamos sim para a Ásia e vamos sim para a Bitínia, custe o que custar. Mas Paulo e os que com ele estavam tinham comunhão suficiente com o Senhor para discernirem quando Deus tinha fechado uma porta a fim de abrir outra. E o trabalho da Macedônia e os seus frutos certamente viriam a confirmar isso. Salmo 32, de 8 a 9: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. A comunhão do crente com o Senhor deve ser ao ponto em que é a comunhão de um filho com seu pai ou sua mãe. Muitos de nós tivemos a experiência de recebermos um mero olhar dos nossos pais em algum lugar ou circunstância para sabermos exatamente o que fazer ou o que não fazer naquela hora. Não foi preciso dizer nada, bastou um olhar. Obviamente, os que não são da família não entenderiam esse olhar. E assim é comum ocorrer essa comunicação secreta entre pais e filhos em ambientes onde existem outras pessoas sem que elas percebam o que está acontecendo. A lei foi dada para o homem na carne, pois a carne é que precisa de freio e de cabresto, como o cavalo e a mula. Mas o crente tem hoje o Espírito Santo habitando em si para dirigi-lo, com o olhar de Deus. Obviamente o Espírito nunca irá se contradizer, ordenando que o crente faça algo contrário ao que Deus determinou na sua palavra. Mas não é por regras que o crente anda, mas pelo Espírito. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Provérbios 21, 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Esses dois versículos são uma exortação contra a inércia de alguns que acham que as coisas acontecem simplesmente sem qualquer comunhão do crente com o Senhor ou preparação nas coisas práticas, nas coisas materiais. É o Senhor quem edifica a casa, mas os trabalhadores hábeis estão lá para sentar os tijolos, não é? É o Senhor quem guarda a cidade, mas existem as sentinelas treinadas de prontidão para agirem. É o Senhor quem dá a vitória, mas o cavalo não vai para a batalha sem estar previamente treinado e preparado. Assim é também em muitas áreas da vida do crente. Eu recebo muitos e-mails de pessoas que querem escrever um livro. Eu sempre pergunto: você gosta de ler livros? A maioria diz que não, e nem se lembra de qual foi o último livro que leu. Quem não gosta de ler não está preparado para escrever. Por isso, antes de querer escrever, é preciso ler bastante, aprender redação, treinar, escrever de monte. É assim que funciona. Isso também vale para as coisas de Deus. E nada adianta alguém querer ir pregar o Evangelho lá no fim do mundo, em um país estrangeiro, se não estiver disposto a passar meses aprendendo uma língua estrangeira, numa escola, sentado numa classe na sala de aula. Ou ao menos estar preparado para levar um intérprete junto consigo. Portanto, não basta querer, e também não basta o preparo, é preciso comunhão com Deus para saber quando. Mas o querer pode às vezes não vir de Deus, mas da própria carne, como poderia ter sido o plano inicial de Paulo e dos outros, para o Espírito precisar impedi-los de pregar em determinados lugares. Poderia ser a vontade própria deles que os fez traçar aquele plano. E, felizmente, nós vemos que eles tinham comunhão suficiente para perceber isso e mudar de rota. Por isso, nós não devemos depender do Senhor apenas para a realização do nosso querer, mas até para a própria efetivação desse querer na hora de colocar a coisa em prática. Como saber isso? Às vezes é simples. Outro dia eu recebi um e-mail de alguém que queria saber o que fazer para se tornar um pregador famoso. Obviamente, o seu querer não vinha de Deus, mas da sua carne. Ele queria se tornar um pregador famoso. Ele não estava interessado em levar o evangelho da salvação para as almas perdidas. Não estava interessado na glória de Deus ou no bem-estar das pessoas. Ele estava interessado na sua própria glória, ele queria ser famoso. Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua própria vontade, a sua boa vontade. Portanto, nós vimos que o Espírito Santo pode sim impedir a pregação do Evangelho, independente de termos boas intenções, porque ele está enxergando o que nós não enxergamos. No contexto da passagem que você citou, antes de falar do impedimento causado por Satanás,
existe o impedimento dos incrédulos que procuram barrar a obra do Evangelho. 1 Tessalonicenses 2, 14 a 20. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Aparentemente, os irmãos gregos estavam sofrendo de seus conterrâneos gregos a mesma perseguição que os irmãos judeus sofriam daqueles de sua pátria, os quais também colocavam empecilhos a fim de impedir Paulo e outros de pregar o evangelho aos gentios. Enquanto isso, Paulo era impedido por Satanás de visitar os santos em Tessalônica. Por quê? A passagem não nos diz como Satanás causou esse impedimento. Mas existem diversas maneiras disso acontecer. Pode ser por intermédio de circunstâncias que não dependiam de Paulo. Por exemplo, ocorreu uma inundação, um vulcão entrou em erupção, coisas assim. Pode ser por meio de pessoas, sejam elas inimigas de Deus ou mesmo irmãos em Cristo. Quando Pedro advertiu o Senhor de que nada aconteceria a ele, após ouvir que ele seria morto, o Senhor precisou deixar claro que por detrás daqueles pensamentos de aparentes boas intenções de Pedro, estava o diabo soprando no ouvido de Pedro. Isso está em Marcos 8:33. Existe também em Neemias 6 um episódio em que os inimigos de Deus se fazem passar por amigos para atrapalhar a obra. Mas Neemias não cai na conversa deles. É preciso discernimento para o cristão nunca aceitar ajuda externa para a obra de Deus, seja ela benefícios ou dinheiro. Abraão não quis nem uma correia da sandália do rei de Sodoma. E João menciona aqueles que saíram na obra de Deus sem levar nada dos gentios. Aquilo que a princípio pode parecer um empurrão na obra do Evangelho, irá mais tarde se revelar como jugo desigual, 2 Coríntios 6,14, e vai deixar o crente amarrado ao incrédulo e devendo favores a ele. Essa é uma das muitas formas da obra do Evangelho ser impedida, além do impedimento direto do Espírito Santo, de homens vis e do próprio Satanás. É triste nós vermos hoje que a cristandade sucumbiu a esse espírito de ganância. É comum as chamadas igrejas evangélicas aceitarem contribuições de incrédulos, aceitarem terrenos de prefeituras, aceitarem favores de políticos. A contrapartida para isso é dar espaço a incrédulos em suas reuniões, o que é tão grave quanto entregar o microfone para um demônio pregar. Esse costume de fornicar com reis e príncipes é antigo e vem do romanismo. Recentemente, mais um escândalo atingiu a Igreja Católica Romana quando foi descoberto que a família de um criminoso mafioso pagou mais de $1 milhão para poder sepultá-lo dentro de uma basílica ao lado de papas e cardeais. Cabe lembrar o que Deus diz da Babilônia, a mesma cristandade, que é a profissão exterior do cristianismo, que devia dar testemunho de uma noiva pura, mas se transformou numa prostituta, se vendeu. Apocalipse 18, de 2 a 3, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Leia todo o capítulo 18 de Apocalipse para você ver como se assemelha à atual cristandade, com seus vínculos com o mundo em volúpia por riqueza e poder. E eu não estou falando aqui de igreja católica, não. Estou falando da cristandade como um todo, que inclui católicos e protestantes. Porque você vai encontrar a mesma fornicação moral
dentro do protestantismo, com toda essa questão de vínculos com políticos, de colocar no púlpito candidatos, postos políticos, aceitando terrenos, aceitando equipamentos de som, fazendo aquela tropa depois falar para o público, para os fiéis daquela denominação, para votarem em fulano, votarem porque ele diz que é crente, essas coisas assim. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós podemos ter certeza de que não faltarão meios e recursos e de que nada poderá obstruir a obra de Deus. No final, todas as coisas cooperarão para a glória de Deus. Eu acredito que assim foi, especificamente nesse caso de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, quando Paulo foi impedido por Satanás de visitar os Tessalonicenses. Qual o resultado desse impedimento? Impedido de viajar e ir pessoalmente. O que aconteceu? Paulo foi obrigado a escrever esta carta aos Tessalonicenses, a qual se transformou em um benefício infinitamente maior do que se fosse uma visita pessoal de Paulo para os Tessalonicenses. Você já pensou se Satanás não tivesse impedido Paulo de visitar os Tessalonicenses? Nós não teríamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Milhões de crentes em todo o mundo têm sido beneficiados por essa epístola nos últimos 2000 anos. A mesma epístola que foi escrita para compensar a impossibilidade de Paulo ir até lá dizer estas coisas a eles pessoalmente. Portanto, como diz o ditado, ainda que Satanás tenha rido primeiro, quem riu por último riu melhor. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que significa a expressão batalha espiritual. As religiões costumam inventar títulos para atividades como se fosse um cardápio que elas possam servir de diferentes maneiras para diferentes ocasiões, ou então para criar novas disciplinas a serem ensinadas nas escolas de teologia. Talvez seja o caso do termo batalha espiritual que você mencionou, na qual a sua amiga diz estar empenhada ao ponto de estar cansada e com dor no corpo de tanta batalha espiritual. Quem realmente ora a Deus não costuma ficar contando isso para as pessoas, mesmo porque o próprio Senhor disse que nós não devemos orar para sermos vistos pelos homens. Eu lembro-me de uma, abre aspas, pastoras, fecha aspas, que costumava orar na sala da frente da casa onde ela morava, que dava para a rua, com as cortinas estrategicamente abertas e ajoelhada num lugar que todos os pedestres pudessem ver como ela era fiel e perseverante nas suas orações. Era uma vitrine para a calçada, a sala onde ela orava. É o caso também dos que colocam suas próprias fotos fazendo pose de que estão prostrados em oração nas redes sociais. A nossa carne religiosa adora essas coisas, por isso é bom evitá-las. Mateus 6, de 5 a 8 diz: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, isto é, já foram vistos pelos homens, não é? Se eles estavam esperando por isso, já foram recompensados, foram vistos pelos homens, era o objetivo deles. Portanto, Deus não precisa nem se preocupar em responder a oração deles, porque eles já receberam a resposta de serem vistos pelos homens, que era a intenção inicial deles. Mas a passagem continua: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, e abre um parênteses aqui, não abrindo a janela para a rua, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições. Agora aqui entra a reza, né? Ave Maria, Pai Nosso, terço, essas coisas. Não useis de vãs repetições, como os gentios ou pagãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Abrindo um parêntese aqui, coisas como terço, né? Aquele monte de contas, onde você vai rezando uma Ave Maria para cada bolinha daquela, depois reza um Pai Nosso, e depois não me lembro mais como é que era, já há muito tempo que eu não sou católico. Mas isso foi copiado das religiões orientais, que cultuam os demônios, e eles têm essas contas também.
Depois foi adotado isso aí também pelos muçulmanos. Você pode ver em filmes, você vê aquele muçulmano com uma espécie de terço de bolinhas pretas segurando, enrolado na mão, e você vê entre os tibetanos que adoram demônios, aquelas rodas. Eles vão rodando uma roda que faz um barulhinho cada vez que faz uma oração ou recita um mantra. Então é daí que vem esse costume de repetição que o Senhor Jesus abomina, desaconselha na sua palavra. Porque a oração nada mais é do que falar para Deus, não ficar repetindo uma frase como se fosse um mantra. Não existe explicitamente na Bíblia, pelo menos eu não encontrei, o termo batalha espiritual. Na versão que eu procurei, não encontrei. Mas isso não quer dizer que o crente não esteja em uma constante guerra no mundo espiritual. E essa guerra é travada em oração. Essa passagem agora, que eu vou ler um exemplo disso, Colossenses 4,12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então existem irmãos que combatem o tempo todo em oração, que batalham em oração, mas eles não ficam contando isso para os outros. Alguém percebeu, Paulo percebeu isso, mas não foi porque ele ficou contando para todo mundo que ele ficava combatendo em oração. Nós estamos empenhados em uma batalha espiritual, sim, se você quiser o termo, em todos os aspectos da vida cristã. Seja em nossas orações, quando na oração, nós invadimos, por meio da oração, as regiões celestiais para lutarmos contra seres espirituais. Ou seja, anjos caídos que moram nos céus, nas regiões celestiais. Nós lutamos com eles quando nós estamos orando, intercedendo diante de Deus, e ao mesmo tempo, isso é uma luta contra os anjos, contra os seres espirituais. Também na labuta diária, no nosso dia a dia, nós temos uma batalha para testemunharmos de Cristo, mas não contra homens, não vamos brigar com as pessoas. Efésios 6, 12 a 18 diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Onde? No inferno? Não, o inferno está vazio, o lago de fogo está vazio. O diabo não está no lago de fogo. Não tem ninguém no lago de fogo agora. Está vazio. Satanás está no céu, seus anjos estão no céu, os demônios eventualmente estão por aí também, perturbando as pessoas, mas não esquece aquelas historinhas de gibi que tem o diabo no inferno com um tridente na mão, cutucando as pessoas. Não, o lago de fogo vai ser o lugar de condenação de Satanás. Ele não está lá reinando num trono, não, ele está no céu, e os seus ministros vagando pela terra, tentando as pessoas também, e ele próprio tentando as pessoas. Por isso a passagem fala que a nossa luta contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, não no lago de fogo, não no inferno, nos lugares celestiais. E aí a passagem continua nos admoestando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados, ou setas, ou flechas inflamadas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Depois Filipenses 1,27 diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Eu creio que você aproveitaria muito lendo sobre oração e também sobre a armadura de Deus. Busque na Bíblia, oração e armadura de Deus. Hoje fica fácil nós buscarmos com Bíblias eletrônicas, mas fuja de qualquer movimento ou prática que tenha cheiro de carnalidade e farisaísmo, no sentido de orar, para se gabar disso, para ver quem ora mais, para ser visto pelos homens. Também não caia na armadilha de ficar enxergando um demônio em cada pessoa, como fazem alguns que mais se ocupam com o diabo do que com Cristo. Existem por aí até cursos de batalha espiritual, você acredita numa coisa dessa? Com ênfase em estudar e conhecer Satanás, os seus anjos e demônios, para depois lutar contra eles. Mas eu não creio que nós nos tornamos mais espirituais gastando tempo
ocupados com as trevas. Aquele que se ocupa com Cristo certamente escolheu a melhor parte, como disse o Senhor a Marta, referindo-se a Maria, sua irmã, que ficava aos pés de Jesus. A ocupação com o Senhor deve ser a nossa prioridade. Afinal, essa será eternamente a nossa ocupação, não é mesmo? Nos céus, nós nunca mais vamos nos ocupar com mal nenhum. Então é bom começar a treinar aqui, a nos ocuparmos só com o Senhor.